Unidade, influência e crescimento são princípios do reino de Deus, que você vai se deparar com eles na palavra, porque, querido, é na unidade que Deus ordena a bênção. É impossível você desfrutar de crescimento num ambiente onde não há unidade, não há união. Pelo contrário, um ambiente que está dividido, um ambiente que não está coeso, caminhando na mesma direção, dificilmente você vai conseguir experimentar de crescimento, de prosperidade, de avanço, de multiplicação, porque é na unidade que Deus ordena a bênção, amém? Querido, a unidade, ela produz crescimento. Diga-se para mim, a unidade produz crescimento. Olha, em Salmo 133, no versículo 1, diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, Deus usa aqui duas analogias, a analogia de um sacerdote e a analogia de um monte, para nos mostrar as realidades espirituais que ocorrem quando nós estamos juntos, caminhando em união, desfrutando de um ambiente de unidade. A vida e a bênção nos alcança no nome de Jesus. E é isso que eu declaro na tua casa, é isso que eu declaro na tua empresa, é isso que eu declaro na tua família, é isso que eu declaro na tua vida no nome de Jesus. Você desfrutando dessa unção, desse óleo fresco, sabe, desse orvalho, alcançando você, sua casa, sua família, seus negócios, porque você vai estar andando em unidade com o Senhor, em unidade com a palavra, em unidade com os princípios espirituais do reino de Deus. Para quê, querido? Para que você possa crescer no seu chamado, amém? Porque essa é a vontade de Deus. Deus nos chamou, amém, para crescer. Eu sei que você às vezes fica na dúvida em relação a isso, mas pensa comigo, Deus te fez grande ou pequeno? Está vendo aqui o pessoal da palavra da fé, né? Porque você podia ter respondido: pequeno, pastor, eu nasci criança. É verdade, né? Fisicamente sim, mas o propósito era grande. Por isso você vai amadurecendo, vai crescendo, você aprende a andar, aprende a falar. Ou seja, tudo que está vivo cresce, querido. Tudo que está vivo está em desenvolvimento. Tudo que Deus cria automaticamente foi projetado para ampliar, crescer, prosperar. Por isso que na nossa vida nós precisamos desfrutar da unção, porque é Deus que dá o crescimento. O crescimento não é feito pela minha força, a minha inteligência, a minha estratégia humana, embora essas coisas elas possam ajudar. Mas para você vencer barreiras espirituais, para você realmente estabelecer verdades eternas, para você realmente estabelecer o reino de Deus, você não vai conseguir fazer isso com armas naturais. Você precisa se equipar com as armas espirituais, que é a revelação da palavra de Deus, para que você realmente possa avançar no seu chamado, amém? Porque chamado não é carreira. Amém? Chamado em carreira profissional, entenda, né? Chamado não é um plano de cargos e salários. Chamado não é apenas uma função que você ocupa, uma tarefa que você ocupa. Chamado vai muito além das coisas naturais e humanas. Por isso você depende da unção, da graça, do favor, da sabedoria divina, de conexões divinas. Você depende de ser guiado pelo Espírito, praticar a palavra de Deus, renovar a sua mente com a palavra, para que a palavra esteja na tua boca, no teu coração, para que realmente você possa desfazer as obras do diabo, ser sal da terra, ser luz do mundo, embaixador do reino de Deus, rei, sacerdote, estabelecendo verdades espirituais, fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Deus te chamou, querido, para ser uma bênção na vida de alguém, amém? Não só da sua esposa e do seu marido, não só dos seus filhos, também deve ser, amém? Porque inclusive o seu chamado começa na sua casa. Não tem sentido você vir para o púlpito pregar brigado com a esposa. Não tem sentido você pastorear, liderar um grupo de conexão, um departamento e deixar os seus filhos ao relento, né? A Bíblia fala que aquele que não cuida da própria casa, dos seus, ele é pior do que o infiel, ele negou a fé. Então, a nossa família, ela está inserida no chamado, amém? Eu não vou falar sobre família hoje, mas eu quero pontuar isso, por quê? Para que você não entenda que como se fossem coisas separadas. Deus não vê a sua vida como um monte de gaveta. Família, uma gaveta, trabalho, outra gaveta, ministério, outra gaveta. A cabeça do homem é assim, a das mulheres é diferente, mas, né, as dos homens geralmente é assim, é cheio de compartimento, não é assim?
A gente tem o cantinho disso, o cantinho daquilo, mas quando Deus enxerga a gente, Ele nos enxerga de forma completa. Por isso que todas as áreas da nossa vida são do interesse de Deus. Deus não quer apenas que você seja uma bênção na igreja, flua nos dons, profetize e depois trate mal a pessoa que trabalha com você. Não tem sentido nenhum viver um cristianismo dessa forma. Deus está interessado em que nós sejamos uma bênção realmente aonde nós estamos plantados. Na nossa igreja, amém? Na nossa casa, no nosso trabalho e também na nossa cidade. Por isso eu vou falar aqui sobre como crescer no chamado, mas eu quero que você tenha essa visão ampla do chamado de Deus. Chamado não é uma credencial, querido. Chamado não é um cargo, amém? Isso não é um chamado. Isso é um reconhecimento humano de um chamado de Deus que está na sua vida, amém? Por isso que o mais importante não é a credencial, se você vai ter o título. Não, querido, isso não é o mais importante. O mais importante é você ter o discernimento espiritual do que significa isso. Inclusive, para fluir no chamado, você nem precisa de credencial. Você não precisa de credenciais humanas para ser uma bênção, para ser sal da terra, luz do mundo, para evangelizar as pessoas, para curar os enfermos. Pastor, tem um chamado, quando que você vai me reconhecer? Querido, se tem um chamado, se Deus já te deu o chamado, por que você não está fluindo nele? Por quê? Porque se você recebeu algo da parte de Deus, quem sou eu, querido? Amém? Quem sou eu para atrapalhar? Porque, amém, ninguém compete com Deus. Deus é todo poderoso, amém? Ninguém se opõe à vontade dele, ao governo dele, ao poder dele. Então, se Deus já liberou o chamado sobre a sua vida, uma unção para você fluir e ser bênção no corpo de Cristo, seja essa bênção, amém? No nome de Jesus. Você não depende da credencial humana, amém? Embora, se você realmente estiver fluindo no seu chamado, se você realmente estiver sendo uma bênção na sua igreja, automaticamente você vai acabar recebendo uma credencial. Porque as pessoas vão reconhecer a unção que está na sua vida, o mover de Deus na sua vida, os dons espirituais fluindo na sua vida, os dons ministeriais acontecendo na sua vida, e naturalmente as pessoas vão te reconhecer, e elas vão começar a te chamar por aquilo que você está manifestando. Amém? Então, diga comigo, crescer no chamado só depende de mim. Eita glória a Deus, aleluia. Sabe? Porque isso também é algo que você tem que romper na sua mente. Não deixa o diabo colocar uma mentira na sua mente, esse sofisma, como se o seu chamado dependesse da igreja, dependesse do pastor, dependesse dos homens. Você vai ver aqui pela palavra que isso não é verdade. Amém? E Jesus é a prova máxima disso, porque a gente vê Jesus se movendo nos dons, no seu chamado, independente, inclusive, do reconhecimento dos homens. Pelo contrário, ele estava sendo perseguido pelos homens. Havia uma oposição para que ele não fluísse no chamado. Então, querido, ainda que você esteja num ambiente de oposição, como Jesus estava, como que o apóstolo Paulo enfrentou durante muitas etapas do seu ministério, ainda que os homens estejam te perseguindo, te ameaçando, inclusive de morte, por causa do seu chamado, se ele for genuíno, se ele for verdadeiro, ele vai se manifestar no nome de Jesus. Amém? Porque Deus nos chamou, amém, para fazermos a diferença. Por isso, que isso só vai acontecer quando você entender alguns princípios espirituais. O primeiro dele é a da unidade, como eu falei aqui, porque não existe chamado solitário. Deus me chamou para fazer, Deus tem um grande chamado na minha vida, um grande ministério, e você fica lá pelos cantos, isolado. Você não serve ninguém, você não escuta conselho de ninguém, você não se submete a ninguém. Queridos, você caminha para um fracasso muito grande. Por quê? Porque é o que está escrito aqui: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, é na unidade que essa unção vai ativar o seu chamado. Você precisa de outras pessoas, amém? Para que você possa realmente amadurecer do ponto de vista espiritual e cumprir o seu chamado.
O seu chamado, querido, ele está conectado com a igreja, com o corpo de Cristo. Você só é igreja, inclusive, quando você está conectado com o corpo. Você é filho pela fé, mas se torna igreja pela sua escolha. Amém? Você é filho de Deus porque você nasceu de novo, pela fé em Jesus. Mas você se torna igreja quando você escolhe congregar, quando você escolhe se relacionar, quando você escolhe se submeter, quando você escolhe servir as pessoas. É aí que verdadeiramente você passa a fazer parte do corpo e você se torna um membro ativo desse corpo. E essa unção que vem sobre o cabeça começa a afetar a sua vida, despertando dons, talentos, te dando sabedoria e discernimento espiritual no nome de Jesus. Por isso que outro engano que muitas vezes a gente acha é que a gente vai cumprir o nosso chamado sem estar conectado com ninguém. É outra mentira do diabo que está caindo por terra na sua vida no nome de Jesus. Por quê? Porque é na unidade que Deus ordena a bênção. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns trechos aí desse capítulo, amém? Efésios capítulo 4. Eu recomendo a leitura desse capítulo. Chega em casa hoje, ao invés de você ver os gols que o Vasco vai fazer em outro time, você pode aproveitar e ler Efésios capítulo 4. Amém? Tá vendo? Eu sou da fé, querido. Olha só, Efésios capítulo 4. Quero ler com você a partir do versículo 7. Esse capítulo, querido, ele vai falar sobre a igreja, vai falar sobre o corpo de Cristo. Ele vai falar da importância dos dons, dos ministeriais, ele vai falar da importância da unidade, e ele também vai falar que quando isso está bem organizado, quando isso está funcionando corretamente, ocorre um crescimento sobrenatural. Então, Efésios capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, a graça foi concedida. Graça aqui é favor e também capacidade divina. A palavra graça, ela tem, no original grego, ela tem dois significados. Ela pode ser favor imerecido, amém? Um favor, uma bênção de Deus, que você não merecia, mas você recebe pela fé. Amém? Mas graça também é capacidade divina, ou seja, habilidade sobrenatural para fazer coisas que eram impossíveis aos homens. Quando isso cair no seu coração, querido, você vai ter uma reação diferente. Por quê? Porque se você, olha o que o texto está dizendo, o texto está dizendo que foi compartilhada com cada um de nós, querido. Uma capacidade divina, uma capacidade sobrenatural, para nós realizarmos coisas que eram impossíveis aos homens. Existe um poder, o Espírito Santo habita em você, existe uma unção no corpo de Cristo, e você recebe essa graça pela fé, essa capacidade divina, para realizar coisas que a sua mente humana não seria capaz. Para realizar coisas que a sua personalidade poderia inclusive fazer você tropeçar. Existe uma capacidade divina, e no reino de Deus, você vai perceber que nós edificamos o reino, é por essa capacidade divina. Não é pela força do nosso braço, é pela graça de Deus na nossa vida. Por isso que você pode crer na palavra. Ainda que você se ache incapaz, humanamente falando. Por quê? Porque não depende da sua capacidade humana, vai depender de quanto você está disposto a crer na capacidade divina. Você tem que fazer uma escolha. Você vai crer na sua capacidade humana de fazer o seu negócio crescer, ou você vai crer na capacidade divina de fazer você prosperar. Você tem que tomar uma decisão. Ou você vive pela fé, amém, crendo no poder, no sobrenatural, no favor, na unção, despedaçando todo jugo, no Espírito Santo te guiando por toda a verdade, te ensinando todas as coisas, você acessando o coração de Deus, Deus revelando para você o futuro, o seu plano, te dando estratégias, criatividade e habilidade. Ou você vai para o lado humano e começa a crer na capacidade humana, no coaching, no curso, no diploma, na mentoria, e você começa a dedicar toda a sua força ali. Você precisa, querido, Deus vai usar pessoas, amém? Mas ainda que Deus use pessoas, nós não podemos confiar na habilidade humana.
Porque a nossa confiança, ela precisa estar na graça divina. Amém? Vamos continuar lendo. Vou começar novamente do 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Querido, esse texto está dizendo que quando Jesus, ele ressuscitou, porque foi ele que desceu até as regiões inferiores da terra, e foi ele que ressurgiu e subiu até os céus para encher todas as coisas, amém? Esse texto está falando daquilo que Cristo Jesus operou no momento da sua ressurreição, ou seja, quando ele subiu às alturas, ou seja, quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, ele levou com ele o cativeiro, ou seja, Jesus destruiu a prisão. Jesus destruiu o cativeiro espiritual da morte. Jesus destruiu o cativeiro espiritual da doença. Jesus destruiu o cativeiro espiritual, aleluia, da enfermidade. Porque ele levou cativo, ou seja, aquilo que estava aprisionando a raça humana. Porque o pecado gerava morte. E o pecado se tornava um cativeiro, onde as pessoas permaneciam presas naquele sistema, porque elas não ainda tinham sido salvas, elas ainda estavam presas no cativeiro da morte. Mas a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, depois ele foi até as profundezas do inferno, mas ele ressuscitou, e quando ele ressuscita com seu corpo glorificado, de uma forma vitoriosa, vencendo o diabo, despojando os principais e potestades, expondo eles à vergonha, nesse momento de vitória sobrenatural, o que ele faz? Ele destrói o cativeiro. Ele pega aquelas pessoas que estavam lá no Hades, se você é aluno do Rema, você vai lembrar. Ele pega aquelas pessoas que estavam aguardando o Messias, no reino dos mortos, no Hades, lá no seio de Abraão, esperando a ressurreição. Ele leva consigo aquelas pessoas e faz a inauguração da nova aliança. Agora o homem tinha acesso a Deus por causa do sangue do Cordeiro, por causa do sangue de Jesus. Ou seja, nesse momento, querido, glorioso, nesse momento glorioso, olha o que o versículo 11 diz. Após esse momento vitorioso, aonde Jesus, ele destrói o cativeiro da morte, da miséria e da doença, e sobe para os céus como um grande vitorioso, para assumir o seu lugar à direita do trono de Deus, nesse momento, que é um momento de maior ápice da vida de Jesus, até então. Pensa comigo, esse momento foi mais importante do que a crucificação, porque na crucificação ele se fez pecado, agora ele se faz o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora ele assume a posição que Deus tinha preparado para ele, após vencer o diabo e Satanás. E é nessa posição, como um general vitorioso, depois de desfazer e envergonhar principais e potestades, olha o que ele faz com você, igreja. Olha o que ele libera sobre a igreja. Enfim, imagina um general que acabou de vencer uma grande batalha, usou recursos, munições, equipamentos que eram muito poderosos, e agora que o inimigo já estava vencido, agora que o inimigo já não tinha mais condição de vencer nenhuma batalha, ele se assenta no trono, à direita de Deus, como alguém que já venceu, amém? Jesus já venceu, amém? Jesus já venceu, ele já está nessa posição. E agora o que ele faz comigo e com você? Olha o que diz o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, depois de uma vitória sobrenatural, ele habilita a igreja, ele concede dons aos homens. Sabe aqueles equipamentos que ele usou na guerra? Ele deu para você. Sabe aquelas habilidades que ele usou para destruir os principais e a potestades? Ele começou a compartilhar com a igreja. Sabe aquela munição poderosa, né, que fez estrago no inferno? Ele começou a fornecer essa munição para os filhos de Deus, para que os filhos de Deus agora pudessem destruir as obras do diabo. Ou seja, essa graça, porque eu não merecia esses equipamentos, eu não merecia toda essa armadura, a armadura de Deus, né? Eu não merecia toda essa capacidade, eu não merecia tudo isso, mas pela graça, Jesus, ele começa a conceder dons aos homens, para que através desse equipamento sobrenatural, a igreja consiga cumprir a sua missão. Querido, a missão da igreja, ela é espiritual, a missão da igreja é divina, por isso você só vai conseguir cumprir com equipamentos sobrenaturais. É na unção, é na graça, é pela fé, é no poder de Deus, não é na inteligência, na força e nem na habilidade humana. Você precisa crer na palavra de Deus para ativar os seus dons espirituais, ministeriais, para que você possa realmente se tornar sal da terra e luz do mundo. Porque ele já liberou sobre a igreja todos esses equipamentos, amém? Jesus concedeu os dons, para quê? Para promover o crescimento da igreja. Os 5 dons ministeriais que eu citei aqui, eles têm um propósito. O propósito não é lucro pessoal. O propósito não é vaidade pessoal. O propósito não é manipular as pessoas. O propósito não é abusar da fé das pessoas. O propósito dos 5 dons ministeriais é aperfeiçoar os santos. É pegar esse equipamento divino que Cristo usou para vencer o diabo e começar a compartilhar com as pessoas, 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 para que elas possam também vencer. Por isso, querido, que crescer no chamado é se equipar com esses dons espirituais e equipar a vida do seu irmão que está do seu lado, para que ele também possa desfazer as obras do diabo. Porque olha o texto está dizendo que o propósito dos 5 dons ministeriais é promover aperfeiçoamento, edificação e maturidade da igreja, dos santos. Então, o dom pastoral que está sobre a minha vida, ele é para você. O dom do evangelista, ele é para as pessoas. O dom do apóstolo, do profeta, do mestre, todos os 5 dons ministeriais, eles estão na igreja para servir as pessoas, para abençoar outras pessoas, não para benefício pessoal. Embora o dom do evangelista, se você estiver servindo a Deus, Deus é um bom pagador, amém? Deus sempre vai suprir você, guardar, prosperar, te abençoar, te proteger. Profeta, porque, querido, ele é seu pai, amém? Para servir. Mas é por isso que ele te supre, para abençoar. Ele não te supre porque você é pastor. Não, ele te supre porque você é filho de Deus. Amém? Embora tenha a ver com a sua identidade, não com o seu chamado a Deus. Deus é um bom pagador, amém? Tem a ver com a sua nova natureza e não com a tarefa que você está executando, mas não com a função que você ocupa. Ele não te supre porque filho de Deus é a coisa mais importante. Ele te supre, amém? Porque é isso que te faz realmente acessar as espirituais, a herança que Cristo Jesus conquistou. Tem a ver com a sua nova natureza. Você faz isso com a fé. Portanto, os dons ministeriais,
função que você ocupa, não te separam os membros do corpo, é a coisa mais importante. Amém? Porque isso que te faz realmente acessar as riquezas não pessoais. Após o arrebatamento, isso não tem a ver com a sua fé. Também você faz isso com a sua fé. Os dons materiais só servem para a função que você ocupa, não te separam os membros do corpo, é a coisa mais importante. Eles estão equipando a igreja te faz realmente por isso que acessar as riquezas não pessoais. Após o arrebatamento, profeta só tem utilidade com a sua fé. Evangelista só tem utilidade com a fé. Mestres só tem utilidade com a fé. Apóstolos só tem utilidade com a fé. Se você foi chamado em alguns tipo dons ministeriais, é que depois do arrebatamento não vai se lembrar mais as riquezas de unidade. Então você precisa estar de ser evangelista do que está acontecendo e a estação mesmo está acontecendo. Porque se você for negligente como chamado, não pode passar, você ser arrebatado e no tratamento não vai se lembrar mais as riquezas de unidade. Os dons então você precisa, eles servem para essa de ser evangelista do que está acontecendo, é uma estação mesmo. Porque se você for negligente como chamado, não pode passar, você ser arrebatado e no tratamento eles estão no dia das bodas do Cordeiro. Então você precisa, eles servem para essa de ser evangelista do que está acontecendo, é uma estação mesmo. Porque se você for negligente como chamado, não pode passar, você ser arrebatado e no tratamento eles estão preparados no dia das bodas do Cordeiro. Então você precisa, eles servem para essa de ser evangelista. Então imagina que eles não são porque se você for negligente através dos dons materiais, o corpo arrebatado e eles estão preparados. Então, mais eu também, meu chamado, mais eu mais as pessoas vão se identificar, porque se você mais elas serão abençoadas, mais elas vão ser dons materiais, mas é o corpo arrebatado para eles estão preparados não para ficarem e apresentados. Mas eu também, meu chamado, mais eu mais as pessoas vão se identificar. É necessário que você entenda isso. Mas os 5 dons estão aqui para te habilitar. Os 5 dons estão aqui para te capacitar, para que você seja uma abençoada. Os 5 dons estão aqui para te encorajar, para você subir nos dons. É necessário que você entenda isso. Mas os 5 dons estão aqui para te habilitar. Os 5 dons estão aqui para te encorajar a pregar o evangelho a toda criatura. Os 5 dons ministeriais estão aqui para quê? Para que você tenha revelação da palavra de Deus, mas sólido, no conhecimento, uma percepção profunda e não se desvia da fé. Não seja levado por tipo de doutrina, mas que você permaneça aqui no propósito. Os dons ministeriais estão aqui para quê? Para que você tenha revelação da palavra de Deus, mas sólido, no conhecimento, uma percepção profunda e não se desvia da fé. Não seja levado por tipo de doutrina, mas que você permaneça aqui no propósito. Todos nós vamos chamar os dons ministeriais estão aqui para quê? Para que você tenha revelação da palavra de Deus, mas sólido, no conhecimento, uma percepção profunda e não se desvia da fé. Não seja levado por tipo de doutrina, mas que você permaneça aqui no propósito. Todos nós vamos chamar os dons ministeriais estão aqui para quê? Para que você tenha revelação da palavra de Deus, mas sólido, no conhecimento, uma percepção profunda e não se desvia da fé. Não seja levado por tipo de doutrina, mas que você permaneça aqui no propósito. Nós vamos chamar os dons ministeriais estão aqui na igreja, você também pode pregar a palavra de Deus, então quando você serve no depósito, quando você serve no louvor, quando você serve na igreja de criança, e aonde você está servindo no departamento da igreja, você está crescendo no seu chamado na igreja, você está amadurecendo, você está sendo equipado, você está cooperando com a pregação da igreja. Mas se você não serve no depósito, quando você serve no louvor, se você não se coloca nessa posição, e aonde você está servindo no departamento da igreja,
você está crescendo no seu chamado, você está amadurecendo, você está sendo equipado, você está cooperando, você tem saudade, mas se você não serve, é uma frase que ele sempre fala, se você não se fazer, você está servindo agora é uma frase, você está amadurecendo também a essência do ministério básico, você está cooperando, você quer usar os dons que estão na sua vida. É uma frase que nós queremos usar o ministério para que os dons cresçam significativamente na sua vida. É uma de Jesus. A frase tem a essência do ministério básico. Não estamos usando pessoas para criar, queremos usar os dons que estão na sua vida. Estamos usando o ministério, nós queremos usar o ministério para que o apóstolo Lúcio crescendo significativamente na sua vida. Ele é uma pessoa que Jesus. A frase tem a essência do ministério trabalho, não estamos usando para que as pessoas sejam edificadas, capacitadas, fortalecidas, que elas possam avançar o seu chamado, o propósito, amém? Então, aqui na nossa igreja, nós estamos aqui com os seus dons, ele é uma pessoa que Jesus, não vão trabalhar, não estamos usando para que as pessoas sejam edificadas, nós estamos aqui para que elas possam avançar o seu chamado, que você cresça ministerialmente, emocionalmente, profissionalmente, para que você seja abençoado, fortalecido, para que você prospere, para que você amadureça, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma bênção na escola, na faculdade, no trabalho, para que você seja realmente uma bênção por onde você for. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos como igreja, para que você seja equipamentos, todo o dinheiro, todo o material humano, tudo que nós temos, para que você seja abençoado no nome de Deus, uma bênção na escola. Esse é o propósito no trabalho, para que você seja realmente uma bênção por onde você for. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos como igreja, o propósito é levantar, socorrer e ajudar você. Para isso nós temos, para que você seja abençoado no nome de Deus, uma bênção na escola. Esse é o propósito no trabalho, para que você seja realmente uma bênção por onde você for. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos como igreja, o propósito é levantar, socorrer e ajudar você. Para isso nós temos, para que você seja abençoado no nome de Deus, uma bênção na escola. Esse é o propósito no trabalho, para que você seja realmente uma bênção por onde você for. Nós vamos usar todos os recursos que nós temos como igreja, o propósito é levantar, socorrer e ajudar você. Para isso nós temos, para que você seja abençoado no nome de Deus. Amém? Essa é a herança, a natureza de Deus. Por isso, essa é a posição mais alta que você pode ocupar no reino de Deus. A posição mais de honra, mais elevada, mais importante. Essa é a palavra mais isso. Esse é o maior milagre que você seja abençoado no nome de Deus. Esse é de novo. Amém? Ser salvo. Esse é o maior milagre. Embora, às vezes, a gente pessoas pode ocupar no reino de Deus. A posição mais de honra, mais elevativa, mais importante. Essa é a palavra. Porque nascer de novo é o maior milagre. São os filhos do o cadeirante levantado e ser de novo. Sem ser salvo, esse é o maior milagre. Embora, às vezes, a gente precisa, tudo bem, amém? Eu declaro cadeirante se levantando e ser enxergando nos nossos cultos em nome de Jesus, amém? Queremos esses milagres espetaculares. Mas o maior milagre é nascer de novo. O maior milagre é você ficar condenado ao inferno e agora você foi perdoado e nascido no céu. Esse é o maior milagre que Deus levantando, a salvação dos homens chegando nos nossos olhos, mas Jesus, amém? Isso é Deus, milagres espetaculares. Mas o maior milagre é espetacular. O maior milagre é você ficar condenado ao inferno e agora eu sou doado. O milagre, esse é o maior milagre, é verdade. A salvação dos homens chegando, amém? Se você for assim de novo, você já é o Deus. Por isso, amém? A palavra de Deus, mas o maior milagre é espetacular. O maior milagre é você condenado ao inferno. Eu sou doado a milagre. Esse é o maior milagre. Crescemos em tudo na salvação dos homens chegando, amém? Se você for assim de novo, você já é o Senhor. Por isso, amém? A palavra de Deus, mas o maior milagre é espetacular. O maior milagre é você condenado ao inferno. Sigam isso, eu sou doado a milagre. Esse é o maior milagre. Crescemos em tudo na salvação dos homens chegando, amém? Se você for
para a glorificação dele mesmo tem a esse texto está falando da igreja, esse texto está falando do corpo de Cristo. E aqui está dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor. Devemos seguir a verdade em amor. Não a mentira em mesmo tem. Amém? Devemos seguir a verdade está falando da igreja. Cresçamos em Cristo. E aqui está dizendo que nós devemos seguir a verdade em amor. Devemos seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo mesmo. Amém? Devemos seguir a verdade em amor. Cristo, cresçamos, seja, é quando eu estou cresçamos, eu seguir a verdade em amor. Devemos seguir a Cristo em amor. E o óleo cresçamos em tudo mesmo. Ele vai olhando todo. Então, quando eu estou em Cristo, que é a vida da graça, eu quero mudar esse óleo fresco, esse orvalho que vai produzir crescimento na minha vida. Por isso, o óleo quando você entende essas coisas, então quando eu estou em Cristo, que é a vida da graça, eu está o terceiro corpo, que vai produzir crescimento, esse orvalho que vai produzir crescimento. Eu vou continuar lendo, esse é a cabeça de quem todo óleo bem que você entende essas coisas espiritual. Então, quando eu estou em Cristo, agora ele começa a falar da vez, está o terceiro corpo, esse óleo, ele começa a falar de palavras que vai produzir. Então, eu começo a ler, essa é a cabeça de quem todo ele é o conjunto. Bem que você entende essas coisas espiritual. Então, quando eu estou, é um somatório de várias partes, está o terceiro corpo, mas que quando se une, algo extraordinário. Então, a igreja de quem ele é o conjunto, deve estar bem ajustado, que deve estar funcionando bem, ou seja, esse é um somatório de várias partes. Quando o corpo não está bem ajustado, mas quando o corpo ele começa a ser bem ajustado, ou seja, cada parte começa a ocupar o seu lugar. Quando cada parte começa a ocupar o lugar, Deus chamou aquela pessoa para estar. Quando cada um começa a ir no corpo chamado, se coloca disponível para servir a Deus, começa a entender que ele deve cooperar, ele tem algo para oferecer. Quando o Senhor está bem ajustado, começa a ocupar o lugar. Deus chamou você pessoa para estar. Quando cada um começa a ir no corpo chamado, se coloca disponível para servir a Deus, precisamos entender a nossa posição dessa forma que eu possa estar bem para o crescimento dessa amém? O corpo cresce pelo auxílio, nós vamos estar juntos, cada um temos aqui o corpo chamado, precisamos entender a nossa posição dessa forma que eu possa estar bem para o crescimento dessa amém? O corpo cresce pelo auxílio, nós vamos estar juntos, pelo auxílio de todos nós temos para fazer dessa forma que eu possa amém? O corpo cresce com a cooperação, amém? Quando cada um coopera, o corpo cresce pelo auxílio de todos, mas você não coopera, todos nós quando você fala dessa forma que eu possa amém? Quando você não ora, alguém pode orar, amém? Quando você não evangeliza ao auxílio de mandar mensagem, você não coopera. Ou seja, quando você não faz a sua parte, alguém acaba ficando sobrecarregado. Imagina você alguém pode orar, quando você não evangeliza ao auxílio de mandar mensagem, você não coopera. Quando você não faz uma perna só, alguém acaba, o que acontece com essa perna? Se você não recuperar a outra perna, imagina você alguém pode orar, essa perna fica sobrecarregada. E a gente evangeliza ao articulações dessa perna, elas começam a sentir dor. Elas ficam tão sobrecarregadas para manter o corpo. O que acontece com essa perna? E daqui a pouco ela começa também a ficar doente. Imagina
Por isso, a outra perna tem que se recuperar rapidamente. E aí você, senão, a perna fica boa nessa perna, elas começam a sentir dor. Nós somos um corpo de Cristo também. O corpo começa com a cooperação de todos. E daqui a pouco, isso, cada um de nós tem uma responsabilidade. Por isso, quando você não cumpre aquilo que Deus te gerou para fazer, rapidamente, a perna fica boa nessa perna, elas começam a sentir. O Espírito Santo, nós somos um corpo de Cristo também. O corpo começa com a cooperação de todos. E daqui a pouco, isso, cada um de nós tem uma responsabilidade. Por isso, quando você não seja aquilo que Deus te gerou, o louvor pode estar subindo aqui. Eu quero ver você assim no capítulo de João, no capítulo 9, o Espírito Santo, nós somos um corpo de Jesus. O corpo começa com a cooperação de todos. E é por isso que a gente tem uma responsabilidade. Por isso, quando você não seja aquilo que Deus te gerou, o louvor pode estar subindo aqui. Eu quero ver você muito apurado do livro e das coisas que estavam acontecendo. O Espírito Santo, nós somos que Jesus fez. O corpo começa com a cooperação de todos. E é por isso o seguinte, Jesus nos gerou. Por isso, a gente comunidade consiste em fazer a vontade da raça que criou e das coisas que estavam acontecendo. A sua vontade, porque Jesus fez. O corpo começa com a cooperação de todos. E é por isso o seguinte, a minha comunidade, por isso, a gente comunidade consiste em fazer a vontade da raça que criou e realizar as suas vontades. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a terra. Por isso o seguinte, eu, porém, lhes digo, levanto os olhos e vejam os campos que criou e realizar. Estão maduros. Vocês não dizem que ainda faltam. Os discípulos não estavam discernindo os discípulos não estavam levando os olhos da incredulidade, da ciência, não discernindo o que estava realizando, estão maduros. Jesus não disse ciência, os discípulos não estavam discernindo, ele tinha o senso de consciência. Os discípulos não estavam levando os olhos da incredulidade, consiste em fazer a vontade do meu Pai, não de realizar a sua vontade. Jesus não disse ciência, os discípulos não estavam discernindo, ele tinha o senso de consciência. Os discípulos não estavam levando os olhos da incredulidade, consiste em esperar a fazer a vontade. Jesus declarou que a comida dele é a prioridade. Comida é a coisa mais importante, é a prioridade. Os discípulos não estavam, porque você não fica mais de 5 horas sem comer. Os discípulos, ou seja, Jesus declarando, a minha comida consiste em fazer a vontade da Jesus declarou que a comida dele, eu declaro o nome de Jesus, seus olhos é a coisa mais importante, é a prioridade. Você discernindo a urgência que vai sobre a igreja e sobre as suas vidas, declarando a minha comida, discernindo que os campos já estão prontos para poder. Ei, juiz de fora, já é nossa pela fé no nome de Jesus. Os campos já estão prontos, esperando apenas aqueles que vão passar para colher, os trabalhadores que vão chegar lá, anunciar as boas novas e que vão colher os frutos da salvação na vida de homens e mulheres. Os discípulos, eles precisavam discernir. Os campos já estão prontos, esperando apenas aqueles que vão passar para colher, os trabalhadores que vão chegar lá, anunciar as boas novas e que vão colher os frutos da salvação na vida de homens. Onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Já porque é isso que os discípulos, essa era a expectativa de Jesus. Ei, vocês estão falando que vai faltar ainda 4 meses? Vocês estão enganados. O tempo chegou. Amém? Os campos já estão prontos para a colheita no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Sabe, querido, nós temos uma visão aqui na nossa igreja. E a nossa visão é alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira com a palavra da fé, ousadia e amor. Essa é a visão da nossa igreja local.
Essa é a direção de Deus para as nossas vidas, se você congrega nessa igreja. Esse é o plano e o propósito que Deus tem para nós. A minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: qual é a sua comida? A sua comida consiste em fazer a vontade do seu Pai, ou a sua comida consiste em fazer a sua própria vontade? Essa é a pergunta que eu te faço nessa noite. Sabe por quê? Porque os campos estão prontos, mas às vezes nós estamos ocupados, distraídos, displicentes, tímidos, envergonhados, incrédulos, atarefados, cheios de coisas e outras prioridades, e os campos estão prontos para a colheita, e nós estamos acomodados, sentados, reclamando, pensando, falando o que não deveríamos, não discernindo as coisas espirituais, não discernindo os dons espirituais que Deus já liberou sobre a sua própria vida, sobre a igreja. Você já está equipado, você já foi habilitado, você já foi comissionado.